Fala, meu querido aluno, minha querida aluna, tudo bem? Vamos nós de língua portuguesa, banca FGV, exercícios, aula 1. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Você sabe que a banca FGV é uma banca temida por muitos concurseiros. E a minha ideia é fazer você gostar da FGV. Prof, será que é possível? É possível sim. Tá? A gente vai começar um trabalho agora a partir desta aula com foco nessa banca e começando com um assunto que é muito importante, que é um assunto muito relevante na banca, que é interpretação textual. Beleza? Na sequência a gente vai partir para questões relativas à gramática. Então, vem comigo, pega papel, pega caneta. Certamente você, vez ou outra, precisa anotar alguma coisinha aí. Bacana? E também queria dizer que tem um material para você baixar, para você fazer o download. Então, você vai aqui na descrição do vídeo, tá? Clica no link, você baixa o material e aproveita aí os estudos, tá bom? E aproveita também, ó, já deixa seu like, compartilha esta aula para que ela possa chegar a mais pessoas. E se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva. Lembrando sempre aí de ativar o sininho. Bacana? Então vamos lá, vamos para a nossa aula 1, FGV, exercícios com foco em interpretação textual. Olha só, aqui nós temos a primeira questão que diz assim: o sujeito entrou no restaurante e serviu-se armando um prato gigantesco. Começou a comer com rapidez, mas não era comer, era atropelar a comida, com a fome de 7 gerações bíblicas. Nesse trecho de uma crônica, os segmentos começou a comer mas não era comer, mostram uma. Olha só, nós temos aqui as opções: incoerência, retificação, intensificação, redundância e ambiguidade. A impressão que se tem é que há uma retificação, não é isso? Ó, ele começou a comer, mas não era comer. Então, aparentemente, isso parece uma correção. Retificar é corrigir. Só que se você olhar o contexto, é sempre bom olhar o contexto e não somente aquele ponto ali que a banca destacou. Se você olhar o todo, você vai perceber o seguinte: ele entrou no restaurante e se serviu. Tá? Como ele se serviu? Armando um prato gigantesco. A ideia de armar parece que ele está montando uma estrutura para a construção, né? Ele armou a estrutura. Então, tudo aqui está agigantado, tudo aqui é hiperbólico. Observa, ó, ele armou um prato gigantesco, não é nem gigante, é gigantesco. Perceba que há uma ideia de aumento aí naquilo que se diz. Começou a comer com rapidez, até a forma como ele come é com velocidade, com avidez, mas não era comer, era atropelar a comida. Atropelar está dentro dessa ideia, né, de armar um prato gigantesco, de rapidez, certo? Com a fome de 7 gerações bíblicas. Considerando que no passado se vivia muito, na casa das centenas de anos aí, tá? Então 7 gerações bíblicas você tem aí muito tempo. Então toda a ideia aqui é hiperbólica, toda a ideia aqui é exagerada. Então pensar em retificação como resposta talvez não seja o ideal, tá? Ou incoerência. Incoerência é o quê? Incoerência é uma contradição, tá? Intensificação vai ser a nossa resposta, tá? Intensificação, porque tudo aqui é intensificado. O todo, né? O prato gigantesco, armar o prato, comer com rapidez, atropelar a comida, fome de 7 gerações bíblicas. Redundância não, né? Redundância seria uma repetição, tá? Então a gente não vê aqui essa repetição. E também ambiguidade não. Prof, o que é ambiguidade? É o duplo sentido que gera falta de clareza. Por exemplo, vimos o incêndio do prédio. Eu não sei se alguém estava no prédio vendo algo pegar fogo, ou se estava em algum lugar vendo o prédio pegar fogo, ou se estava no prédio vendo o prédio pegar fogo. Quando eu digo assim também, a água do rio era limpa, possibilitando a visão dos peixes. Eu não sei se a gente vai ver melhor os peixes ou se os peixes vão ver melhor em função de a água ser limpa. Tá? Então a ambiguidade é isso, é o duplo sentido que gera falta de clareza. Quando eu digo o guarda deteve o bandido em sua casa, a pergunta que fica é: casa de quem? Do bandido ou do guarda? Ok? Portanto, nessa questão, né, como há todo um tom de exagero, de agigantamento daquilo que se diz, então a gente vai ter intensificação e não retificação, como muita gente poderia considerar aí. Ok? Vamos adiante, questão 2. Questão 2 temos o seguinte:
A frase em que ocorre ambiguidade é. Então você está vendo que esse termo ambiguidade é muito comum na banca FGV, já apareceu na questão anterior. Acabamos de dizer que a ambiguidade é o duplo sentido que gera falta de clareza, então é preciso que haja esse duplo sentido. Na letra A nós temos, ninguém mais os encontrou de novo. Na letra B, o cargo de oficial de justiça é importante. Na letra C, a nomeação do ministro foi surpreendente. Na letra D, tudo foi organizado para o julgamento. Na letra E, as folhas do caderno despencaram. E aí, onde você acha que ocorre ambiguidade? Ambiguidade ocorre, portanto, aqui na letra C, tá? Prof, por que letra C? Porque é o seguinte, nomeação, tá, do ministro, eu não sei se o ministro praticou a ação de nomear ou se ele sofreu a ação de ser nomeado. Porque o ministro é nomeado pelo presidente da República, então ele sofreu a ação. Só que ele pode montar a sua equipe. Então agora ele passa a nomear. Percebeu? A nomeação do ministro. Ele tanto pode ter sido nomeado, como ele pode ter nomeado. Ou seja, ele pode praticar ação ou sofrer ação. Essa questão, sem dúvida, já causou muita dúvida. Pelo que eu já trabalhei em sala, em aulas online, né, a gente percebe que essa questão aí gerou muita dúvida. Muita gente não conseguiu perceber essa ideia de ambiguidade. Mas agora você entendeu, né? Captou a ideia? Nomeação do ministro. Ele tanto pode ter sofrido a ação, o presidente monta o seu ministério, tá? Nomeia os seus ministros, como o ministro pode montar a sua equipe, nomeando os seus colaboradores. Ok? Então, por isso aí, letra C, a nossa resposta. Questão 2, letra C. Questão 3, temos o seguinte. Um problema da língua escrita é a polissemia das palavras, que pode gerar mais de um entendimento, certo? Ó, polissemia é uma palavra que significa o quê? Né? Poli, vários, sema, significados. Então, é uma palavra que tem vários significados. E a própria questão já diz, né? Pode gerar mais de um entendimento da frase, porque a palavra pode ter mais de um significado. A pergunta é, a frase abaixo em que isso ocorre com o termo sublinhado é, letra A, comprou um romance de estilo moderno. Letra B, após 2 anos, perdeu os óculos. Letra C, viu o automóvel importado por meu tio. Letra D, comprou uma caixa de ovos. Letra E, adquiriu um terno na semana passada. E aí, que palavra, na sua opinião, é polissêmica? Muita gente acha que a letra A, comprou um romance de estilo moderno. Só que quando se fala em romance aqui, é um texto narrativo, longo, impresso. Um livro. Um romance, um livro. Tá? Não tem como comprar um romance, um relacionamento. Você não compra um romance. Tá? O romance é um livro. Tá? Então não tem como pensar diferente aqui, embora alguns, né, tenham pensado dessa forma. Tá? A resposta aqui é a letra B. Deixa eu aumentar aqui para você. De bola. Tá? Letra B de bola. Prof, por quê? Esse verbo perder é polissêmico. Se você observar, ele tem vários sentidos. Perder os óculos aqui pode ser mais de uma coisa. Pode ser que eles não servem mais. Como acontece com roupa? A roupa fica perdida, né? Porque você engordou, emagreceu, cresceu, né? Por exemplo, a roupa da criança ficou perdida, ela cresceu. Tá? Eu emagreci, eu perdi peso, eu ganhei peso. Então a roupa pode ficar perdida nesse sentido. Mas também eu posso perder porque eu coloquei em algum lugar e não sei onde está. Né? Esqueci em algum lugar, eu perdi. Tá? Ok? Então, perder os óculos pode ter pelo menos esses dois sentidos. Ainda existem outros sentidos, né? Perder o pai, por exemplo, pode ser que ele faleceu, perder o emprego, quer dizer que ficou desempregado. Tá? Então, perder tempo, né? Então, assim, perder o jogo, não pôde ver o jogo. Então, assim, perder aqui pode ter vários significados. A língua portuguesa tem muitas palavras que são polissêmicas. Gato, por exemplo, pode ser um felino, pode ser um homem bonito, né? Aí alguém diz eu, né? Pode ser, o que mais? Pode ser uma ligação clandestina de energia, né? Fez um gato, tá? A palavra mão pode ser polissêmica, parte do corpo. Pode ser um talento, ela tem uma mão para cozinhar, ele tem uma mão para cozinhar que dá inveja, certo? Pode ser roubar, né? Passar a mão na minha carteira,
ok? Então, palavras polissêmicas são aquelas que têm mais de um sentido, tá certo? E a questão aqui cobrou isso, com o verbo perder, tá? Perder por não saber onde colocou, perder porque os óculos certamente não servem mais, né? Aí tem que fazer outros óculos por causa do grau, né? O que aumentou ou que diminuiu, beleza? Vamos de questão 4. Na questão 4 nós temos o seguinte, abre aspas, não pode a árvore boa dar maus frutos, nem pode a árvore ruim dar bons frutos, fecha aspas. Essa frase se apoia em antíteses. O que é uma antítese? A própria questão já diz, entre parênteses, vocábulo de sentido oposto. Assinale a opção em que ocorre o mesmo. Ou seja, né, a questão está cobrando uma antítese, um vocábulo de sentido oposto. Questão muito boa também. Vamos lá. Pobre é o povo que não se abaixa para levantar uma moeda no chão. Muita gente achou que a resposta era a letra A, porque tem aqui, ó, pobre é o povo que não se abaixa para levantar. Só que entre se abaixa para levantar uma moeda não há uma oposição, tá? A oposição poderia existir aqui entre pobre e rico, porque aqui tudo gira em torno do pobre. Ó. Pobre é o povo que não se abaixa para levantar uma moeda no chão. Tá? Então, esses termos não estão em antítese. Tá? A antítese seria entre pobre e rico. Aqui a gente tem apenas duas situações diferentes. Né? Eu posso me abaixar, de fato, tá? Para apanhar uma moeda. Então, não tem para levantar uma moeda no chão. Levantar aqui seria pegar uma moeda. Tá? Então, não há uma oposição entre abaixar e levantar. Porque levantar tem um sentido de pegar. Ok? Então, letra B. O ruim de ser rico é viver com pessoas ricas. Também não há antítese. Na letra C, nós temos um idiota pobre é um idiota. Um idiota rico é um rico. Resposta? Letra C. Um idiota pobre é um idiota. Um idiota rico é um rico. Então, aqui nós temos a oposição entre pobre e rico. A antítese está aí. A letra A só confundiu porque muita gente achou que havia oposição entre abaixar e levantar. Só que se você observar o aspecto semântico de sentido da frase, você percebe que levantar é pegar a moeda que está no chão. Tá? Pobre é o povo que não se abaixa para pegar, para levantar uma moeda no chão. Mas a letra C está bem nítida e bem clara, né? Bem flagrante essa antítese, pobre e rico. Para a gente ter certeza mesmo, vamos olhar letras D e E ainda. Uma pessoa nunca será nem muito magra, nem muito rica. Então, não há oposição entre magra e rica. Nenhuma, certo? Letra E. Não há nenhum grande homem para o seu criado de quarto. Também aí não há nenhuma oposição, certo? Essa oposição ocorre de fato, explicitamente, de forma clara, evidente, flagrante, nas linhas, na letra C, entre pobre e rico. Então, próxima vez que a banca FGV cobrar isso, né, você vai pegar aquela resposta que de fato tem a ver com antítese, não uma suposta antítese, como aconteceu aí na letra A. Ok? Vamos lá, vamos aqui à questão 5. Na questão 5, questão muito boa. Abre aspas. Diga-se de passagem que o Brasil é o país que mais usa agrotóxico no mundo. A modificação de um elemento provoca mudança de sentido em... Olha só, a questão trabalha com reescrita de frase. Ela quer o quê? A modificação, modificação de um elemento, certo? Vamos colocar esse 1 aqui, ou entender esse 1 como um numeral, tá? A modificação de um elemento provoca mudança de sentido em. Mudança de sentido. Um elemento mudando o sentido, alterando o sentido. Letra A. O Brasil é o país que mais usa agrotóxico no mundo. Vamos grifar aqui o que poderia estar diferente. Mais usa. Diga-se de passagem que o Brasil é o país que usa mais agrotóxicos no mundo. Melhor, diga-se de passagem que o país que usa mais agrotóxicos no mundo é o Brasil. Letra C, o país que mais usa agrotóxicos no mundo, diga-se de passagem, é o Brasil. Seja dito de passagem que o país que mais usa agrotóxicos no mundo é o Brasil. O Brasil é o país que mais usa
agrotóxicos no mundo, seja dito de passagem. Olha só, você percebeu aí, né, que a questão está pedindo o quê? A mudança, a modificação de um elemento provoca mudança de sentido. Um elemento aí seria o mais. Na letra A temos mais usa, na letra C mais usa, na letra D mais usa, na letra E mais usa. Qual é o item que traz uma mudança de posição? Usa mais. Então, na letra B nós temos aqui a nossa resposta. Prof, era só isso? Era só isso. Tá? Existe um elemento aí que mudou de posição. Foi na letra B de bola? Todos trazem mais usa. O item B traz usa mais. E tem diferença? Tem. Tá? Por exemplo, uma pessoa que come um biscoitinho de hora em hora, por exemplo, pode ser a pessoa que mais come. Mas alguém que quando vai comer arma aquele prato é a pessoa que come mais. Percebeu a diferença? Comer mais é na quantidade. Tá? Então, assim, usar mais é em quantidade. Mais usa pode ser na frequência. Tá? Na frequência. E usa mais é na quantidade. Vamos imaginar o seguinte. Alguém toma uma dose de uísque por dia. Não, uma latinha de cerveja por dia. Mas no final de semana tem alguém que toma 50 latinhas de cerveja. Então, a pessoa que toma uma latinha de cerveja por dia é a pessoa que mais bebe, digamos, que você conhece. E a que toma 50 no final de semana é a pessoa que bebe mais. Porque quem toma uma latinha de cerveja por dia toma 7 latinhas por semana. Mas alguém não bebe durante a semana, mas toma 50 latinhas durante o final de semana, certamente ela é a que bebe mais. Percebeu? Então, mais bebe é um sentido, bebe mais é quantidade. Mais come é uma ideia, come mais é quantidade. Mais usa é a frequência, usa mais é a quantidade. Questão muito boa, tá? Sugiro a você, quando você pegar uma questão dessa novamente, tá? Que você grife, como eu fiz aqui. Se ela está pedindo um elemento, então eu vou procurar um elemento em que haja essa mudança de posição, né? Essa mudança de posição com alteração de sentido. Percebeu agora aí? Beleza, tá certo? Então vamos aqui para a questão 6. Questão 6 também nessa pegada de interpretação, lemos assim: criar filhos é como jogar videogame. A fase seguinte é a mais difícil. Entre as frases a seguir, assinale aquela em que a linguagem figurada empregada é explicada. Então, pode ser que em mais de uma frase a gente vai ter o quê? Linguagem figurada. O que é linguagem figurada? É a linguagem cujo sentido não é literal, não é ao pé da letra, né, como está no dicionário, certo? Então, a gente pode ter linguagem figurada em mais de um trecho, no entanto, a questão está pedindo aquela em que há uma explicação dessa linguagem figurada. Então, vamos dar uma olhadinha aqui. Letra A. Minha infância foi uma aposentadoria. Eu tenho uma linguagem figurada, né? Existe uma comparação, mas não há uma explicação. Um filho é uma pergunta que fazemos ao destino. Também não há uma explicação, apenas uma definição, na letra A e na letra B. Minha infância foi, um filho é. Ter crianças é. Também, esse verbo de ligação, ele contribui para quê? Para a descrição. Então, a gente tem aqui uma definição e não uma explicação. Ter crianças é como ter um jogo de boliche instalado em seu cérebro. Também comparação. Temos comparação, mas não explicação. Letra D. É mais fácil um camelo entrar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Aqui também nós temos uma comparação. Comparação é o elemento que está predominando. Por exemplo, minha infância foi uma aposentadoria, né? Está comparando infância com aposentadoria. Letra C também, letra D. Então, a resposta aí, letra E. A depender do lugar do Brasil que você é, a gente vai falar letra E, né? Letra E. Especialmente aí no sul e no sudeste. Observe que há uma explicação. Adão era o homem mais feliz do mundo, pois não tinha sogra. No lugar dos dois pontos, se a gente retirar aqui os dois pontos e colocar uma vírgula, a gente vai ter vírgula e pois. Vírgula por quê? Adão era o homem mais feliz dos homens, vírgula, porque não tinha sogra. Olha aí. Então, certamente aqui na questão 6, nós temos uma linguagem figurada, metafórica, alterada,
com o sentido, né, que não é literal, com explicação. Se a gente retirar os dois pontos, inserir uma vírgula, a conjunção pois vem logo na sequência, certo? Ok? Vamos aí de questão 7. Questão 7, muito boa também, né? Coloquei aqui 8 questões para a gente começar, para dar esse start aqui na banca FGV, tá? Mas aqui no nosso canal ó, tem um curso completo de DECAM, exercício, tá? Comentário de prova, Consulpan também e outras questões mais aí para você ficar em dia com o português, beleza? Vamos lá, vamos de questão 7. Adoro crianças, principalmente quando choram, porque aí alguém sempre as leva embora. Sobre os componentes dessa frase, assinale a única afirmativa inadequada. Cuidado quando a banca e DECAM cobrar isso aqui, ó, afirmativa inadequada, certo? O que ela está pedindo? Está pedindo o item errado. Tá? Se a gente se confundir, a gente vai marcar o certo e vai errar a questão. Tá? Então vamos lá, ó. A frase adoro crianças entra em contradição com o restante do texto. Verdade, tá? Isso aqui é verdade, mas não serve de resposta. Como é que ele adora crianças, mas quer as crianças bem longe? Letra B, o segmento, principalmente quando choram, mostra ironia. Perfeito. O que é uma ironia? É quando você afirma algo com intenção contrária. Há até quem diga que a ironia é o falso elogio. Tá? Dizer que alguém está cheirando quando não está. Dizer que alguém é simpático quando é antipático. Certo? Dizer que alguém é trabalhador quando é o oposto disso. Letra C, o termo aí tem valor de lugar. Tá? Fique aí que eu fico aqui. Vamos ver se tem essa ideia. Se eu disser fique aí que eu fico aqui, aí é lugar, aqui também. No trecho nós temos adoro crianças, principalmente quando choram, porque aí, ó, aí é o quê? Nesse momento, nesse instante, é nessa hora, certo? Que alguém, né, as leva embora. Então, aí não tem ideia de lugar, certo? Aí tem uma ideia de tempo. Então, letra C, a nossa resposta. Letra D, o pronome as se refere a crianças. Perfeito. Ó. As é o quê? É um nome no singular, no plural, feminino. Feminino plural. Então, qual é o outro termo feminino plural? Crianças. E o que é um pronome? É uma palavra que acompanha ou substitui nome. No caso, nós temos um pronome oblíquo, que retoma nome. Tá? Pronome oblíquo com função anafórica. Prof, o que é anafórico? É quando um termo se refere ao que já foi dito. Então, esse as é anafórico, se refere à palavra crianças. Feminino, plural, crianças, também, ó, feminino, plural. Ok? Letra E, o termo embora equivale às suas casas. Esse item aqui, muita gente duvidou. Duvidou por quê? Porque alguns chegaram a imaginar que se tratava de um sequestro. Só que ele não estava falando de sequestro. Ah, professor, ele poderia ter levado para outra casa, né? Estava sequestrando a criança. Disse, não, aí é fantasiar demais, é extrapolar, certo? Quando a gente faz uma interpretação textual, a gente tem que ter muito cuidado para nem extrapolar o sentido do texto, ou seja, colocar palavras nele. A gente tem que ter o cuidado de não dizer, né? Não concluir o que o texto não diz, não concluir o que o texto não diz, e também ter cuidado de não reduzir o tema. Tá? O tema às vezes é bem abrangente, o assunto é bem rico, bem plural, bem plurissignificativo, mas aí eu pego somente uma linha de abordagem, de análise. Tá? Eu sigo somente numa linha de raciocínio. Então, cuidado com a redução do tema ou com a extrapolação do tema. Aqui eu não posso imaginar que alguém levou a criança, senão, para casa da criança. Tá? Senão seria, digamos, um sequestro. E a ideia não é essa. Ok? Então, questão 7, letra C. Aí, que em outro contexto poderia ser lugar, não vai ter lugar aqui, né? Aqui, esse aí vai ter vai ter ideia de tempo. E a questão 8, para a gente finalizar, temos o seguinte, ó. O manual de instruções de um mouse sem fio diz o seguinte, abre aspas, instalação, 2 pontos. Como instalar? Retire o receptor acoplado na parte interior do mouse. Insira o receptor na porta USB de seu computador. Seu computador irá localizar e instalar o receptor automaticamente. Acione o botão ON de seu mouse. Aí a pergunta é a seguinte, o problema de redação dessas instruções é tempos verbais inadequados.
Quando se fala de tempos verbais, a gente está falando de quê? Presente, passado, futuro. Tempos verbais, mais de um, né? Aqui, ó, na frase 1, não tem tempo verbal, porque retire é imperativo, e imperativo não é tempo verbal, é modo verbal, né? Existe o modo indicativo, que expressa certeza, por exemplo, eu canto. Existe o modo subjuntivo, que expressa hipótese, possibilidade, probabilidade, por exemplo, quando eu cantar, se eu cantasse. E existe o modo imperativo, que é o que aparece aqui em retire, aparece em insira, aparece em acione. Tá? O imperativo pode ser o quê? Pode ser ordem, pedido, súplica, conselho, desejo. Então, nós não temos aqui tempos verbais. Nós temos modo verbal, que só é um, né? Imperativo. E quando aparece um tempo verbal, é aqui no item 3, irá. Irá é futuro, futuro do presente. Então, nós só temos um tempo verbal. E um tempo verbal e dois modos verbais, né? Indicativo e imperativo, que irá é futuro do presente do modo indicativo. Então, temos dois modos, indicativo e imperativo, e um tempo. Como a questão está cobrando tempos verbais, então só aqui já está errado. Tá? E mesmo assim, não está inadequado. Tá? Ok? Letra B, mau uso dos pronomes possessivos. Aqui nós temos o pronome possessivo seu. Insira você, tá? Insira você o receptor na porta USB do seu computador. Aqui está perfeito. Aqui nós temos uniformidade gramatical. Terceira pessoa, tá? Se manteve a terceira pessoa. Insira você no seu computador. Agora, se fosse insira você no teu computador, aí eu estaria usando terceira pessoa com segunda pessoa. Aí sim, eu teria o que diz aqui, né? Mau uso de pronomes possessivos, certo? E aparece também aqui, né? Ó, cadê? Número 4. Número 3, seu computador irá. Seu computador irá. Ok, também está correto. Acione você o botão onde seu mouse. Não está tudo correto. Manteve-se aqui a uniformidade gramatical, né? Frases em terceira pessoa. Letra C, falta de paralelismo sintático ou gramatical. Tá? Sintático aqui tem a ver com gramatical. Paralelismo diz respeito a quê? Paralelismo diz respeito à manutenção da mesma estrutura. Manutenção da mesma estrutura. Certo? Manteve-se a mesma estrutura aqui? Não. Se você observar, a frase 1, né, a instrução 1, começa com o verbo no modo imperativo. Tá? Verbo no modo imperativo. A frase 2 começa com o verbo no modo imperativo. A frase 4 começa com o verbo no modo imperativo. A frase 3 não. A frase 3 quebra o paralelismo, porque a gente tinha imperativo, imperativo. Pronome possessivo seu, imperativo. Então, quando você está lendo a Constituição, tem uma lei, né? Então, não sei como é que se chama, incisos, artigos, né? Você deve saber melhor do que eu. Mas nós temos aqueles tópicos, tá? Se um deles começa com o verbo no infinitivo, todos começam também com o verbo no infinitivo. Por quê? Porque é preciso manter o paralelismo. E o que é o paralelismo? É a mesma estrutura, tá? Então, se 3 frases começam com o verbo no imperativo, todas deveriam começar. Então, as 4 frases deveriam começar com o verbo no imperativo. Então, a resposta aqui é a letra C, falta de paralelismo sintático, falta da mesma estrutura gramatical. Traduzindo, a letra D, produção de ambiguidade. Olha como essa palavra aqui aparece, né? Vimos 3 questões só nesta aula e a palavra ambiguidade apareceu. Em 3 questões desta aula. Ambiguidade já vimos, né? É o duplo sentido que gera falta de clareza. E aqui não há esse duplo sentido, até porque é um manual de instrução para instalação de algo. Não pode ter duplicidade de sentido. Tá? E aí, redundâncias desnecessárias. Não há redundâncias, né? Repetições. Geralmente, quando se fala em redundâncias, a gente está falando de quê? Está falando de repetições. Ok? Com isso, ó, a gente está finalizando aqui a nossa aula, tá certo? Estamos aqui chegando ao finalzinho da nossa primeira aula, né, sobre a banca FGV.
tá? Eu queria pedir a você para gostou, tá? Compartilha, curte, tá? Ativa o sininho, já deixa o seu like aí, né? Porque a ideia é a gente gravar uma série de vídeos focados aqui na Banca FGV, beleza? Né? Tenho muito prazer em trazer para você conteúdo, né, de qualidade e gratuito, tá certo? Na certeza de que você vai ficar em dia com o seu português, beleza? Então vamos juntos nessa caminhada. Depois, quando puder, maratona aí no canal, que tem muita coisa boa para você. Valeu? Beijão no coração e até o nosso próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau, tchau.